Meta. Além. Noia, mente, metanoia. Além da mente, além do pensamento, mais longe do que estou, muito mais do que sou. Novas ideias, novas convicções. Relevância. Plenitude. A busca pelo ideal. Metanoia. Expanda sua mente. Estamos de volta com mais um podcast Metanoia. Seja você muito bem-vindo para mais um dia de expansão de mente. Podcast Metanoia número 36. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando que toda terça-feira, às 8 da noite, um novo episódio é lançado. Acesse os nossos conteúdos direto no nosso site, portalmetanoia.com. Também já fica o convite para você entrar ali no nosso site, no portalmetanoia.com, e deixar o seu e-mail para receber as novidades do Metanoia. E já convido também para você seguir o nosso perfil no SoundCloud e no iTunes para receber em primeira mão as notícias de novos episódios. Lembrando que se você quer conversar com a gente, ficar mais próximo da gente, enfim, mandar uma sugestão, uma crítica, um desabafo, algo que aconteceu na sua vida, escreva para nós, podcastmetanoia@gmail.com. Falando sobre o tema, nos episódios 32 e 34, nós trouxemos um estudo profundo sobre duas parábolas de Jesus, a do filho pródigo e a do bom samaritano. Hoje a gente continua expandindo a mente com relação a essas histórias magníficas contadas pelo mestre e vamos falar hoje sobre a parábola dos talentos. Convidados à mesa, eles que estiveram no último episódio que a gente conversou sobre a parábola de Jesus do bom samaritano. Começo hoje com ele. Hoje, Leandro, eu vou falar porque eu fiquei com inveja de você na outra semana. Ele tava me olhando com uma cara triste. Ele fica chateado. Você tá chateado, Rodrigo? Rodrigo Maciel, você não tá chateado? Eu tô chateado, mas não é por causa disso, não. Eu tô chateado por causa do podcast semana passada. Na semana retrasada, na verdade. Mas então, é Deus falando com a gente aqui, a gente vai animar. A gente vai animar. Você tá chateado por uma reflexão, certo? Uma reflexão. Se você em casa não tá entendendo, escute o último episódio sobre parábolas de Jesus, foi o episódio 34, que a gente falou sobre o bom samaritano. Foi uma discussão muito profunda e depois da gravação a gente estendeu a conversa. Eu tô até pensando em fazer um outro programa com as nossas reflexões. Eu vou deixar gravando e tudo que a gente falar eu vou colocar depois num programa extra. Porque a gente faz reflexões interessantes sem gravar e vale a pena você que tá ouvindo a gente ter acesso a isso também. Mas, por enquanto, escute o 34 para você entender o porquê que a gente tá chateado. É um chateado de entender que talvez a gente ainda esteja muito longe do que realmente Deus quer pra gente. Continuando então pra gente falar da parábola de hoje, apresentei o Rodrigo, vou falar dele agora, Leandro Weber, como a gente falou na outra semana, de Hortolândia para o mundo, estudante de teologia, mais uma vez conosco. Obrigado aí por ter aceito o convite e estar ao nosso lado aqui mais uma vez. Valeu, muito bom estar com vocês sempre aqui, tô sempre acompanhando vocês pelo podcast toda terça-feira, fico esperando ali sair o episódio. Boa. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Legal. Danilo Garcia, mais uma vez, de Santo André, com a gente. Para o mundo, né? Para o mundo, Santo André para o mundo, todos para o mundo. Vamos, mas tem que ser para o mundo mesmo. Acho que essa é a expansão de mente, né? É entender que a gente está aqui para ir. Vamos. E para a eternidade sempre. É uma satisfação estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar com vocês um pouquinho aqui e poder aprender com essa galera fera aqui. É sempre bom. Vamos juntos. Bom, como eu disse, hoje a gente vai falar sobre a parábola dos talentos. Como a gente tem feito, eu vou ler a parábola, a gente traz o significado e aí explora até Deus quiser. Ô Lucas, você se importa em ler na versão da mensagem aqui, cara? Não sei se você ia ler aqui. Não, só que eu preciso dela. Eu tô com ela aqui já na mão aí, ó. Daí. A versão da mensagem vai dar um... Então vamos lá. Na versão da mensagem, Mateus 25, de 14 a 30, eu vou ler. O reino de Deus é também como um homem que saiu para uma longa viagem.
Antes de partir, chamou seus empregados e delegou responsabilidades. Ao primeiro deu 5.000 moedas, ao segundo 2.000 e ao terceiro 1.000, conforme a capacidade deles. Feito isso, partiu. Imediatamente o primeiro empregado começou a trabalhar e duplicou o investimento do patrão. O segundo fez o mesmo, mas o homem que recebera 1.000 moedas preferiu guardá-las num cofre. Depois de uma longa ausência, o patrão deles voltou e foi acertar as contas com os 3 empregados. O que havia recebido 5.000 moedas relatou que duplicaram o investimento. O patrão elogiou: bom trabalho, você soube negociar. De hoje em diante, será meu sócio. Legal mesmo essa mensagem, hein? Esse negócio de sócio aqui, mas vamos lá. O empregado que recebera 2.000 moedas também conseguiu duplicar o investimento do patrão, e este o elogiou: bom trabalho, você soube negociar. De hoje em diante, será meu sócio. O empregado que recebera 1.000 moedas declarou: patrão, sei que o senhor tem padrões elevados e detesta as coisas mal feitas, que é exigente ao extremo e não admite erros. Fiquei com medo de desapontá-lo. Por isso, guardei seu dinheiro num cofre bem seguro. Vontade de rir, porque... Coitado. Coitado de... Enfim. Aqui está seu dinheiro, são e salvo, até o último centavo. O patrão ficou furioso. Odeio essa filosofia de vida, que não aceita correr riscos. Se você sabe que sou exigente, por que não fez o mínimo que se podia esperar? O mínimo seria aplicar o dinheiro num banco. Haveria pelo menos um pequeno rendimento. E ele ordenou: pegue as 1.000 moedas e as entregue ao que arriscou mais. E tirem o senhor garantia daqui. Lancem-no fora, nas trevas exteriores. Com isso eu encerro. Metanoia, expanda sua mente, não, brincadeira. Mas essa versão... Que é isso? Cara, o que eu acho mais louco dessa parábola assim, é que ela traz um conceito pra gente de que a salvação, ela se evidencia em nós. Nós temos a evidência, é possível ver a evidência em nós de que nós somos pessoas salvas quando a gente decide com alegria multiplicar aquilo que a gente recebeu de Deus, entendeu? Quando aquilo que Deus depositou na nossa vida, a gente inevitavelmente, é uma coisa quase que como... Ela é inevitável, cara. O entendimento da graça, o entendimento da verdade, de quem Deus é, de quem nós somos em Deus, é natural a gente querer multiplicar isso quando a gente recebe essa informação. E quando isso não acontece, você vê que no final da parábola, o senhor que foi a viajar e que deixou esses recursos ali, pede pra ele que inclusive seja condenado no processo, né? Isso é insano. Cara, fala, Danilo, por favor. Eu acho essa parábola muito difícil, cara. Pra mim, assim, não é uma coisa simples. Eu até quando eu soube o tema, eu falei, vamos lá, vai ser Deus. E Deus vai usar o pessoal pra falar comigo. Porque, a princípio, ela pode dar até pra muitos uma sensação de meritocracia, né? Não, você conseguiu multiplicar tudo, então você merece estar aqui. E não é isso que Deus quer dizer com a parábola. Na verdade, ele mostra exatamente, é o que o Rodrigo falou, você arriscou tudo para multiplicar para o outro. Não é assim, as pessoas, elas na igreja é comum colocar isso como os talentos, como os dons, né? Porque aqui na versão da mensagem ele fala moedas, mas em outras versões ele fala talentos, e as pessoas imaginam que são dons. Fala, não, eu sei cantar, mas agora eu aprendi a cantar e tocar também. Então, olha, Deus, eu estou multiplicando. Mas não é, né? Cara, eu já ouvi muito isso aí, muito. Mas não é, cara. Você tem que multiplicar pro outro. O que você não é pra fazer pra você? Você não tá acrescentando nada pra você. E realmente, a gente vai continuar estudando aqui a parábola, mas ela tem um negócio profundo mesmo das pessoas não saberem quem Deus é, cara. Isso é profundo. É engraçado, o Leandrão falou aqui da questão da meritocracia, né? E olha que muito louco, porque a gente já falou disso várias vezes aqui, que meritocracia nada tem a ver com graça, né? Que graça é o oposto da meritocracia. Mas nesse caso especificamente, você vê que o dono do recurso, né? Aquele que disponibilizou o recurso para as pessoas poderem multiplicar, na verdade ele ficou muito feliz com o cara que multiplicou 5.000 moedas. Ele ficou tão feliz quanto com que multiplicou das 2.000 para 4.000 e ficaria tão feliz quanto se ele apenas tivesse colocado um rendimento no banco. Ou seja, não é o tamanho do resultado que interessa ao cara que voltou, mas é o não multiplicar, é o não resultado.
Ou seja, não importa, Deus não está interessado no quanto a gente conseguiu de resultados ao multiplicar. Ele está interessado apenas que a gente multiplique. Agora, enterrar... e aí, cara, eu faço uma pergunta pra gente. Por que a gente não consegue... por que a gente não consegue... Por que a gente é incapaz, às vezes, de entender esse processo de multiplicar o que a gente recebeu de Deus, né? Basicamente é o seguinte... O que nos leva a não multiplicar, muitas vezes, é o medo do prejuízo. Percebe? Porque, às vezes, eu recebi algo de... Por exemplo, eu aprendi sobre a graça. Certo? Legal, aprendi que eu sou salvo, que Deus fez algo por mim, que eu não merecia, etc e tal. Só que aí, quando eu vou agir de graça com alguém, quando eu tenho a oportunidade de agir de graça com alguém, oferecendo a essa pessoa algo que ela não merecia, supostamente não merecia, eu primeiro analiso, mas será que eu vou ter algum prejuízo com isso aí? Porque se, de repente, às vezes eu vejo que há algum prejuízo envolvido, eu prefiro não multiplicar. Que foi o caso dele. Ele falou assim, eu sei o quanto o senhor é mau, eu sei o quanto o senhor é exigente, eu sei quanto o senhor é isso e aquilo. Então, já que o senhor é... Então, eu prefiro não arriscar. Eu prefiro não correr o risco do prejuízo de multiplicar. Entendeu? E você percebe, Rô, que dá pra gente sempre... E pra mim, o mais impressionante de quando Jesus abre a boca pra falar é que nunca tem um sentido só. Então vai ter muita gente que vai olhar isso e vai pensar, não, é só dinheiro. Porque tem gente que vai pensar, assim como tem um cara que pensa que eu cantava, agora eu canto, toco violão e tô aprendendo a tocar baixo. Não, vai ter o cara que vai pensar que é só dinheiro. E aí eu olho pra isso e eu falo, cara, eu fiquei pensando assim, o que é o cara que hoje não... que ele enterra o dom? Eu não acho que é só o cara que... sei lá, que não usa o dom para glorificar Deus, que não usa o dinheiro para glorificar Deus. Eu penso que é o cara também que acha que tá salvo, que se auto-intitula salvo, e aí que por medo de se contaminar com o que a gente chama, o que as pessoas chamam de mundo, do que tá em volta, fala, não, isso eu não posso. Eu não posso ir até aquela pessoa, aquele grupo ali, porque vai que eu tô naquele grupo e aí eu faço a mesma coisa que eles. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar dentro aqui da comunidade. Eu vou ficar tranquilão, porque eu já tô salvo, entre aspas, entendeu? E aí Deus fala, não, dá de volta aqui, mano. Eu vou dar pro cara que você não foi lá, mano. Porque o cara tá precisando de você, saca? Então eu acho que tem muito isso, assim, essa amplitude de significados que a gente consegue atingir nessa e em outras parábolas, né? Essa parábola, pra mim, ela fala muito, muito forte, porque... eu tenho essa característica, tenho tentado trabalhar isso, mudar isso. Eu sou uma pessoa que às vezes fico paralisada diante da possibilidade de não fazer algo com excelência. Entende? Então, vamos pegar um exemplo qualquer aqui. Se eu vou escrever alguma coisa, um texto que quer que seja, se eu não acredito que eu vou escrever o melhor texto, eu não faço. Você não escreve. Não escrevo, eu fico travado. Se eu não acredito que eu vou conseguir falar da forma como eu gostaria, de repente como eu me espelho em algumas pessoas, e aí até uso como comparação como aquela pessoa tá falando, tá pregando, tá, enfim, e como eu tô fazendo, e eu falo, cara, não tô nesse nível ainda, então eu vou parar, vou ficar quietinho na minha aqui, até o dia que eu chegar naquela capacidade, naquele nível, aí eu vou fazer. Entende? Então eu enxergo também, além desse ponto que você colocou, eu enxergo esse outro lado daquele cara que ganhou um talento. E me espanta, porque muitas vezes eu me encontro nessa situação. Eu também. E cara, isso é tenso, velho. Horrível. Isso é tenso demais, entende? Uma coisa que... um talento que eu acredito que Deus me deu já... desde pequeno eu tive muita facilidade com música, né? Então, eu lembro até hoje que uma vez... toco flauta transversal, cheguei um dia na aula e o professor deu uma bronca comigo, falou assim, cara, você chega aqui na aula, ele passava uns exercícios que era chato pra caramba de ficar fazendo aquele negócio, nunca gostei disso, gostava de pegar uma música e tocar, né? Eu não queria saber de exercício, não queria saber de desenvolver, né? Já queria um negócio já pronto, negócio top, né? Ele chegou e me deu uma bronca, falou assim, cara, você tem uma embocadura legal, você tem uma boa leitura de partitura, você tem facilidade para fazer uma primeira leitura, só que você não se desenvolve, cara. Você fica parado, você não treina, você não, sabe? Não procura crescer, né?
Então eu levo isso pra vida, né? A pessoa que ganhou um talento ali também é aquele cara que às vezes, cara, tá bom assim. Eu não quero ter esforço pra poder desenvolver esse talento que eu recebi, entende? E hoje eu tenho esse peso comigo assim que eu vejo muitas vezes como sendo um talento que eu enterrei, sabe? Eu vejo algumas pessoas tocando assim e falo, cara, pô, tu podia estar tá dessa forma, podia estar servindo a Deus também dessa forma e infelizmente acabei enterrando esse talento, enfim. Então são reflexões que eu trago comigo que falam muito forte pra mim quando eu leio essa parábola aqui, né? E é difícil você se identificar com esse cara que enterrou o talento. É bom você se identificar com o cara que tá desenvolvendo, que tá crescendo e tal, mas quando você olha e você se identifica com alguma coisa de ruim assim, mano, é tenso. Ainda dentro dessa questão da causa, né? Do porquê que a gente não consegue multiplicar. Você vê que no texto bíblico tem uma parte que ele fala assim, que ele fala assim, ó, patrão, sei que o senhor tem padrões elevados e detesta as coisas mal feitas, que é exigente ao extremo e não admite erros. Fiquei com medo de desapontá-lo e por isso guardei o seu dinheiro num cofre bem seguro. Aqui está o seu dinheiro são e salvo até o último centavo. E aí é louco porque é o seguinte, cara, essa declaração do cara que não multiplicou nada, ela demonstra que ele não conhece o patrão. Exato. Percebe? Exato. Então, o fruto de muitas vezes a gente não conseguir multiplicar, e aí a gente volta para a questão da religiosidade de novo aqui. Porque às vezes o cara vive lá num serviço religioso, ele cumpre todos os ritos, as regras, as taxas, e ele vai cumprindo tudo, mas ele permeia durante isso, mas ele não percebe, ele não conhece o Deus da fé. Ele só conhece os ritos, ele só conhece as sequências operacionais de um processo religioso, mas ele não conhece a Deus. Nesse caso aqui, os dois que resolveram arriscar, você acha que se o patrão, que no caso aqui representa Deus, representa Jesus, se o patrão fosse mesmo tudo isso que o último homem disse, você acha que os dois últimos caras teriam arriscado alguma coisa, cara? Você acha que... Jamais teriam arriscado. Até porque o valor que eles receberam era muito maior. Então, se ele tivesse que arcar com prejuízo... Também seria o prejuízo maior. Exato. Se perdesse os 5.000 moedas, ao invés de perder 1.000 moedas só, seria um prejuízo ainda maior. Exato. Então, é nítido no texto que há um equívoco daquele que não multiplicou nada, achando que Deus ele era um cara mau. Percebe? E aí... esse desconhecimento, essa incerteza de quem Deus é, né? Esse desconhecimento de saber quem Deus impede a gente de assumir riscos. Porque quando eu conheço que Deus é amoroso, que Deus é um Deus de graça, que Deus está interessado em que eu corra riscos em função de amar pessoas, quando eu sei que Deus é isso, eu me sinto à vontade de arriscar. Sim. Percebe? Sim. Agora, quando eu acho que Deus é um Deus tirano, que Deus é um Deus que castiga e etc., aí isso acaba ficando sempre... E você percebe que quando você... de que aquilo não dê certo. Por quê? Porque você sabe que se por acaso aquilo der errado, ainda assim vai ter bênção no processo. Porque o que vale? É o seu propósito. Porque eu não vou chegar... Não, eu vou chegar porque eu quero duplicar. Não é esse o objetivo. Cara, eu tenho um dom e eu vou usar esse dom. O meu objetivo é que seja bênção para as pessoas. Se no processo tiver algo que eu perca, que quebre alguma coisa no processo, ok, eu assumo esse risco, mas, no fundo, quem conhece o que te deu tudo, sabe que aquilo é tão abençoado que não vai dar errado. Não vai dar errado. E te gera aprendizado também, né? Exato. É um negócio de louco, porque a gente tá falando aqui de conhecer a Deus. E o religioso, a gente no nosso dia a dia, a gente pode muito bem achar que conhece a Deus e não conhece nada de Deus. Porque a gente estudou aqui algumas semanas atrás a parábola do filho pródigo, e daí eu só vou retornar um pouquinho, porque é uma reflexão muito poderosa pra gente, que quando ele fala assim, quando o filho mais velho ele chega assim e fala, o que tá acontecendo aí? O que é essa festa aí? Não, é seu filho que voltou aqui e a gente tá dando um banquete pra ele. Daí ele fica bravo com o pai, né? Porque daí eu vou ler do 29 ao 31 de Lucas 15, ele fala: mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas,
matas um novilho gordo para ele. Disse o pai, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Quer dizer, nesses dois casos, as pessoas não conhecem quem é Deus. Porque, ele é um Deus abençoador sempre, ele é um Deus que nos escolheu. Então, ele sabe do nosso potencial, não é nada que a gente faça. No caso do filho mais velho, ele poderia ter desfrutado da mesa do pai a todo momento. E ele não desfrutou, talvez por medo. Ele podia muito bem ter pegado um novilho lá e falado, eu vou matar esse novilho e vou fazer um churrasco com os meus amigos, pai. E bora lá, o pai ia, toca aí, o que eu tenho é seu. Mas, e no outro caso, o cara que tinha 1000 talentos, ele podia muito bem, 1000 moedas, ele podia muito bem falar, não, eu vou investir aqui, vou trabalhar, porque quando eu chegar, Deus vai ver o Senhor vai ver o que eu tô fazendo. E pra Deus, bora lá, você fez certo. Mas não, as pessoas, elas continuam com medo de quem é Deus, continuam tentando atingir um padrão, né, cara? Um padrão para conquistar a salvação. Isso é muito louco, porque a gente lê em 1 João, o capítulo 4, se eu não me engano, o versículo 18, que onde há medo, não há amor. Exatamente. Não pode ter. Perfeito. Eu queria só trazer uma... Tava ontem também pesquisando, eu só perguntei pro Leandro aqui, que estuda teologia, só para ver se tinha sentido e se dava para ir nessa linha. Quando fala de talento, em uma das versões usa a palavra talento, diz que nos estudos desse sentido do que era um talento, refere-se à prata, que é uma unidade monetária do talento, que se referia, alguns estudiosos dizem, a 6.000 denários. Olha só, uma vez que um denário era o pagamento usual para um dia de trabalho, um talento equivalia aproximadamente ao valor de 20 anos de trabalho de uma pessoa comum. Ou seja, o cara que tinha 5 talentos na época, 100 anos de trabalho. Ou seja, é a vida. Olha que louco. Porque não estamos falando de... Não, faz isso aí agora, sabe, um dia da sua semana. Não, a gente está dizendo que o cara que multiplicou, e o outro também, na mesma proporção, ele arriscou a vida para multiplicar. Você entendeu? Porque Deus, na figura de Deus ali, o que deu pra ele foi, eu tô te dando a sua vida de trabalho, ok? O que você vai fazer com ela? Aí tem um cara que fala, não, vou guardar aqui pra devolver só. E aí o cara escolhe colocar os 100 anos dele de trabalho em jogo, em xeque. Cara, e aí volta aquela pergunta que a gente fez na última parábola que a gente conversou. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo com o talento que eu recebi? Se Deus me deu 100 anos de talento, 100 anos de denários, 100 anos de pagamento, o que eu faço com isso agora, mano? Eu acho que uma reflexão importante da gente fazer também, Lucas, em cima disso daí é o seguinte. O Senhor, Ele deu para cada uma das pessoas o equivalente em talentos de acordo com a capacidade de cada um de administrar, né? Se Ele deu 5 talentos para aquela pessoa, é porque aquela pessoa tinha condição de administrar 5 talentos. Se ele deu para outro 2, é porque ela tinha condição de administrar 2. O 1, consequentemente, da mesma forma. Se ele pegasse aqueles 5 talentos e desse para aquela pessoa que recebeu 1, seria um peso tão grande para ela que ela não daria conta. Né? Então, o que isso fala para mim? E o que isso fala para mim? Fala para mim o seguinte: aquilo que Deus confiou para mim, Ele entende que eu dou conta daquilo ali. De multiplicar aquilo. De multiplicar aquilo, de administrar aquilo ali. Entende? Então, assim, se eu tô recebendo isso aqui, cara, e o outro tá recebendo de repente mais, o que quer que seja, eu não tenho que ficar assim, poxa, mas eu queria estar na situação do outro. Não. Deus, Ele me dá de acordo com as minhas capacidades. Entende? Se eu tô recebendo isso aqui, cara, é nisso aqui que eu tenho que trabalhar, me empenhar e fazer o meu melhor. Eu acredito que no decorrer da história, a gente tem mais pessoas que receberam um talento e usaram esse um talento e multiplicaram esse um talento de forma com maestria do que pessoas com 5 talentos, entende? Porque é uma responsabilidade muito grande quando você recebe uma proporção dessa, de uma vida inteira de... Né? Cara, olha que insano, a pessoa pegar o valor de... Ela trabalharia a vida inteira dela, ela não conseguiria pagar de volta pro Senhor aquilo que ela tinha recebido. Só que ela tinha confiança na capacidade dela, ela tinha confiança no Senhor, ela conhecia o Senhor, né? Sabia que se Ele estava dando para ela, porque ela tinha condição de fazer aquilo ali, né? Missão dada é missão cumprida. Então ela não paralisou, ela não ficou ali
com medo, enfim. Não, ela foi pra cima. Se ele tá confiando em mim, quem sou eu pra poder falar o contrário? Entende? Então acho que essa questão de conhecer e de confiar a pessoa, de confiar no Senhor, isso aí faz toda a diferença, né? E você vê, cara, às vezes a gente lê a Bíblia, e eu acho a sensação que eu tenho é que a gente lê a Bíblia de maneira errada, porque a gente, por causa até da separação dos temas e tal, a gente acha que os trechos bíblicos podem ser analisados de maneira isolada. Mas se você vê a continuação do texto de Mateus 25 aqui, ele vai entrar naquela história das ovelhas e dos bodes no final dos tempos. E o que ele faz, como que ele faz a separação, né? Das ovelhas que pertencem ao seu aprisco e dos bodes, né? E aí vem aqui diz o seguinte, ó. Falando daqueles que são ovelhas, teoricamente aqueles a quem o Senhor reconhece. Ele diz assim, ó. Eu estava com fome e vocês me alimentaram. Eu estava com sede e vocês me deram de beber. Eu estava sem casa e vocês me deram quarto. Eu estava com frio e vocês me deram agasalho. Eu estava doente e vocês me visitaram. Eu estava preso e vocês vieram me ver. Aí no final ele diz assim, ó. Na verdade, antes dele dizer todas essas coisas, né? Ele diz assim: entrem vocês que são abençoados pelo meu Pai. Quando ele vai tratar do inverso, que ele fala do bode, que ele vai falando, quando eu tive fome vocês não me deram comida, quando eu tive sede vocês não me deram de beber, assim por diante. No final ele fala, apartai-vos de mim porque eu não conheço vocês. Então, quando a gente fala em multiplicar, às vezes a gente fica na falsa expectativa de que ele está falando apenas de talentos, porque a palavra talento é o lance do... né? E às vezes se de repente isso for traduzido em outro idioma, talvez nem se encaixe com talento a palavra, né? Mas o ponto é que quando ele vem falar aqui, na continuidade do texto, que essa multiplicação acontece dessa forma, ou seja, aquilo que eu te dei de comida, você beneficia e reparte com aquele que não tem. Aquilo que eu te dei de água, você beneficia e reparte com aquele que está com sede. Aquilo que eu te dei para você morar, a sua casa, o lugar que eu te dei para você dormir e reclinar a sua cabeça, você não guarda só para você, você vai lá e reparte com aquele que não tem. As roupas que eu te dei e que te impedem de sentir frio, você não usa só para você, mas você reparte com aquele que não tem. Ou seja, basicamente, quando ele está falando de multiplicar, a melhor forma de multiplicar é compartilhar. E é muito percebe? louco. A melhor forma de você multiplicar é compartilhando. Exato. Porque ao passo que você vai fazendo com que essa bênção se conecte na mão das pessoas, vão até as pessoas, a verdade é que essa quantidade de quantas pessoas podem ser abençoadas nesse processo, e a partir das pessoas que você abençoou, quantas outras podem ser abençoadas também. Né? É exponencial. Então a multiplicação acontece quando eu decido sacrificar aquilo que eu chamava de propriamente meu, tendo já entendido que não existe nada propriamente meu, mas existe algo que é 100% nosso, e aí eu compartilho, e ao compartilhar, agora eu posso perceber que isso se multiplicou. Agora, olha a doideira disso, porque... Desculpa, Daniel, só é que aí vem um gancho aqui de uma coisa importante. Talvez a gente até vai falar desse evento mais pra frente, mas como que é verdade esse lance do compartilhar para multiplicar, né? Aquele dos 5 pães e 2 peixes, o que aconteceu ali? Né? O menininho dividiu, porque o menininho, eu imagino assim que a mãe fez uma lancheirinha, né? Colocou pra ele levar lá na sacolinha dele lá. 5 pães e 2 peixes que ia dar pra ele, ia dar pra talvez dividir com algum amiguinho, alguma coisa. E aí ele pega e sacrifica aquilo pra compartilhar com os outros. Ele se propõe a ser o Cristo, porque o menino poderia muito bem dizer assim, ó, não vou dividir isso aqui com ninguém. Isso aqui é meu, eu como do jeito que eu quiser. Vou molhar aqui o pão no peixezinho aqui, vou misturar, fazer um sanduíchezinho, vou comer sozinho, e vocês que não trouxeram sua comida, o problema é de vocês. Mas ele prefere compartilhar isso, e ao compartilhar, olha que muito louco que acontece aqui, é um detalhe da palavra de Deus. Ao compartilhar os pães e os peixes, a Bíblia diz que todo mundo comeu e ficou satisfeito, e sobraram vários pedaços de pães, cara. Os pães que sobraram foram pães partidos, cara. Não foram pães inteiros. Entendeu? Mas foram multiplicados. Tinham muito mais pães, mas eram pães partidos.
que mostra pra gente o quê? Que o compartilhar gera multiplicação. Então, nós não podemos fugir do que o texto diz na continuidade dele aqui. Ele não está falando de qualquer outra coisa a não ser esse processo aqui. De que aquilo que eu depositei na tua vida, comida, bebida, recurso financeiro, bênção, alegria, felicidade, paciência, tudo aquilo que eu depositei na tua vida, compartilha para multiplicar. Agora, não enterra com medo de assumir o risco. Não enterra com medo do prejuízo, porque isso não é a sua identidade e não criei você para ser isso daí. O que eu achei muito interessante, cara, essa reflexão do Rodrigo e também a anterior do Lucas, quando ele compara os 5 talentos como uma vida longa, uma vida de 100 anos. E uma coisa que me chama a atenção no texto é que quando o cara ele chega assim e ele devolve os 5 talentos, as 5.000 moedas e fala, tá aqui, patrão, eu consegui 10. O patrão vira para ele e fala, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Então assim, ele tinha 5.000 moedas, o que não era uma vida de trabalho, não era pouco. Mas o dono ele tinha uma outra perspectiva, ele tinha uma perspectiva talvez de eternidade. Se a gente for comparar com vida mesmo, for levar para esse sentido, ele tinha uma perspectiva de eternidade. E daí a gente está preocupado com uma vida aqui medíocre, com uma vida pequena, onde o patrão, o Deus de tudo, ele tem uma perspectiva de eternidade. Uma perspectiva de, não se preocupa se você vai ficar doente, se você vai cuidar da criança de HIV, você pode pegar HIV. Se você vai cuidar do cara que tem tuberculose, você pode pegar tuberculose. A minha perspectiva para você é de eternidade. Pois eu te dei vida para você multiplicar a vida. Você vai multiplicar a vida na outra pessoa. E nisso está a eternidade. Percebe? A eternidade. No compartilhar e multiplicar está a eternidade. Ou seja, só percebeu a eternidade aquele que se dispôs a compartilhar aquilo que recebeu de Deus. Aquele que tem medo de assumir o risco, não, e se eu partir? Eu só tenho R$500 para fazer minha compra aqui. Aí eu vou lá, faço a compra. Eu não vou ter mais dinheiro no mês. De repente bate alguém na minha porta e fala, cara, eu tenho 3 crianças aqui, eu preciso e tal. E aí você precisa repartir com essa pessoa. Aí você fala, não, cara, mas se eu repartir esses 500, era só o suficiente para eu manter minha família aqui. E aí se eu repartir, eu vou ficar sem. Quando você faz isso, na verdade você revela que você desconhece a Deus. Porque Deus é o Deus que compartilha, Deus é o Deus que cuida, Deus é o Deus que já proveu todo o recurso. Então, ao desconhecer quem Deus é, eu perco a possibilidade de assumir novos riscos, e perdendo a possibilidade de assumir novos riscos, eu não entendi a vida eterna que Deus colocou sobre mim. Na prática, vocês acham que a chave para conseguir colocar tudo isso na vida, dia a dia, é o conhecer Deus? É o estar cada vez mais perto de Deus? Porque muita gente ouve a gente e muita gente fala, cara, legal, entendi, mas e agora, pra onde eu vou? Sei lá, a pessoa entendeu e concorda e, cara, beleza, é isso. Agora, pra onde eu vou? Então, se a gente pudesse deixar nos próximos minutos alguma sugestão, não é dica, a gente não sabe mais que ninguém, a gente tá aqui pra tentar compartilhar, aproveitando o gancho do compartilhar algo que pra gente tem feito sentido. O que faz sentido hoje pra pessoa, amanhã ou depois que ouvir esse podcast, se Deus quiser, Deus vai usar esse podcast pra transformar vidas, como graças a Deus ele tem feito com alguns outros assuntos que a gente tem discutido. De que forma que a pessoa pode ler essa parábola e falar, agora eu sei como transformar isso em algo prático, onde está essa chave da pessoa conseguir entender mais para conseguir colocar mais em prática ainda? Eu acredito que aqueles 2 servos que conseguiram implementar isso foram as pessoas que conheciam o Senhor, né? Então, se eu tenho essa intenção de compartilhar, se eu tenho essa intenção de multiplicar, se eu tenho essa intenção de ser bênção, eu só consigo fazer isso se eu conheço de quem eu estou recebendo isso, né? Que na verdade é a nossa origem, né, Alex? Sim. Conhecer a nossa origem que está em Cristo, que está em Deus, né? Um ponto que eu acho interessante é o seguinte: se eu não tenho essa perspectiva, eu caio, e a gente vê isso de forma comum, eu caio no erro de me preocupar quantos talentos eu recebi. Entende? Uhum. Se eu não tenho essa perspectiva de conhecer o meu Senhor,
de conhecer dele, de saber que ele me conhece, ele tá me dando de acordo com a minha capacidade e tudo mais, saber aquilo que ele espera de mim, a minha preocupação vai estar em quantos talentos eu tô recebendo. E aí eu começo a me comparar com os outros. Entende? E aí eu começo a ver, pô, mas aquele ali ganhou mais do que eu, aquele ali ganhou um talento melhor do que o meu e tal. Quando, na real, quando eu conheço o meu Senhor, a minha perspectiva muda. A minha perspectiva muda pra o que eu tô fazendo com esses talentos que eu recebi. Entende? Muda a maneira de você encarar os talentos. É um negócio meio... Muito louco isso. Meio intenso. Porque daí isso quando aí. você conhece a Deus, você não olha... Trazendo pra prática, né? Do que a gente tá falando no texto aqui. Quando você conhece a Deus, você não olha pro quanto de comida ele te permitiu comprar. Sim. Mas você olha pelo quanto de pessoas que você pode Você abençoar consegue com aquilo abençoar. que você comprou. Exato. É muito louco isso que o Clê tá falando. Metanoia aí, plim de novo, cara. É mesmo, cara. Porque assim, se teoricamente você não tá prestando atenção, quando você conhece quem Deus é, você não tá interessado no quanto ele te abençoou, mas o quanto você pode abençoar com aquilo que ele depositou. O que você tá fazendo com isso? Na tua vida, né? Louco isso. Louco, forte, Leandrão. Falando em aspectos práticos, eu vou contar uma história, cara. Isso é real, aconteceu algumas semanas atrás com uma amiga minha. Ela foi pra igreja e ela tava comentando sobre o sábado e tal. Nós guardamos o sábado. E ela tava comentando, olha, parou um cara no farol, veio vender bala. E ele passou em vários retrovisores entregando, daí era o esposo dela, e eles ficaram naquela, aí, a gente compra, não sei o que e tal, é sábado, a gente tá indo pra igreja. Vou comprar, vou ajudar o cara, vou gerar vida na pessoa, né? E ela tava expondo isso pra um grupo de jovens que estavam reunidos lá. E, eu ressalto, era um grupo de jovens, não era ninguém assim, com a cabeça fechada, eram pessoas instruídas. E a dúvida de muita gente era o quê? Não, você não devia ter comprado. Você quebrou um mandamento. Não, como eu ajudaria? Eu daria o dinheiro, mas não levaria o doce. Eu penso, daí a gente começou a discutir. É insano, cara. Isso é real, aconteceu. E daí eu discutindo com um amigo do lado, ele falou, né? E você tira toda a pessoa não estava pedindo esmola, ela estava trabalhando. Você vai tirar a perspectiva de dignidade dela, tipo, só dando dinheiro, né? Mas a preocupação das pessoas é essa. Por quê? Porque não conhecem a Deus. Eles não conhecem o Deus abençoador que tem, eles conhecem graça, o Deus da graça. Do amor constante. Vai conhecer o Deus não, que se eu infringir esse mandamento, vem chicotada, eu vou morrer. De maneira prática, cara, você perguntou pra gente como talvez conectar isso, né? Do ponto de vista prático, como que a gente pode multiplicar mais, e aí atrelando essa questão do conhecimento de Deus, né? Como que a gente pode então conhecer mais de quem Deus é e por consequência conhecer mais de quem nós somos em Deus? Como ter convicção dessas coisas para então agir como agiram as ovelhas aí e multiplicar as coisas que Deus tem posto na nossa vida? Eu acho que existem diversos caminhos para conhecer a Deus, mas os 3 mais importantes, na minha visão, é a sua palavra, é o que está escrito naquilo que ele deixou para nós na palavra de Deus. Quando a gente busca essa orientação e essa resposta através disso. O segundo ponto é a oração. Quanto mais eu me relaciono com ele nessa perspectiva de falar e ouvir, mais eu posso conhecer a Deus. Isso é uma coisa bem óbvia. Como que eu posso conhecer mais o Lucas? Só se eu conviver com o Lucas, né? Então a oração e a palavra de Deus trazem essa perspectiva de como conhecer mais a Deus. Mas tem um terceiro aspecto que é pouco explorado e que eu acho que é um dos melhores pra gente conhecer mais de quem Deus é, que é se relacionar com pessoas, cara. Porque ao se relacionar com as pessoas, como Deus criou a gente, a sua imagem e semelhança, a gente pode encontrar nas pessoas grandes características de quem Deus é. Eu tenho um exemplo para dar aqui. Na semana retrasada, eu fui com uma viagem com uns amigos para uma cidade aqui no interior de São Paulo. E eu me lembro que eu acordei de manhã, tal, fiz o meu culto com Deus ali no sábado, tal, conversando com Deus, mas aí o meu celular tava no bolso, cara, e meu celular caiu. E o lugar onde eu tava era tipo um deck, assim, e era bem alto, assim, tipo, sei lá, uns 20, 30 metros de altura. E lá embaixo era mata fechadaça, assim, super fechada. E meu celular caiu lá embaixo, cara. Aí nos primeiros segundos eu fiquei meio desesperado. Eu falei, caramba, porque o celular é importante pra mim, eu uso o celular pra tudo, pra trabalho, pra relacionamento, pra cuidar de gente, pra tudo. E eu fiquei meio preocupado no primeiro momento. Falei, caramba, caiu o celular, e agora? Aí, desesperado, eu falei, perdi o celular, né, meu?
Aí a Su bateu nas minhas costas e falou, Rô, não liga, Deus é abençoador sempre. Eu fiquei tranquilo, eu falei, pô, Deus é abençoador sempre. E aí eu fiquei ali, conversando com Deus ali, e pensando, caramba, talvez a bênção de Deus seja que, de fato, eu tenha um recurso para comprar um novo celular na segunda-feira. Chegou em segunda-feira, Deus me deu condição de eu ir lá comprar um outro celular. Bom, então eu vou esperar, tá tudo certo. Beleza, passou. Quando foi de tarde, cara, um rapaz que é conhecido da gente lá, mas que não é muito próximo a mim, não tenho um relacionamento tão íntimo com ele. Cara, do nada o cara resolveu entrar no meio do mato lá pra buscar meu celular, cara. E aí ele foi buscar o celular e enfiou no mato lá, cara, mata fechada, ele teve que abrir a mata na mão, que não tinha faca, não tinha nada. Cara, ele voltou com a camisa toda suja, assim, uma aparência até meio de rasgado, sei lá. E, cara, ele voltou com aquela aparência de tipo, cara, fui pra guerra, mas tá aqui seu celular, sabe, mano? Malandro, eu fiquei tão constrangido na hora, assim, cara. Um constrangimento que eu não sabia se eu agradecia, o que eu fazia, se eu dava um abraço, Sabe quando você fica desconcertado? E depois eu fui refletir sobre aquilo e eu pude descobrir naquele testemunho, no sacrifício que aquele cara fez, por algo que, tipo, mano, o cara não me conhece muito bem, entendeu? O cara, tipo, não vai ganhar nada com isso. Por que ele simplesmente vai lá e resolve fazer uma ação de graça comigo? Tipo, aí eu olhei aquilo e entendi, cara. Olhei pra ele e vi nele características de quem Deus é, né? Que Deus se sacrifica e assume riscos pra multiplicar. O que esse rapaz fez na minha vida foi, assumindo o risco daquilo que Deus depositou na vida dele, que era a sua integridade física. Poderia ser picado por uma cobra, por uma aranha, por um escorpião, sei lá. Ele arriscou isso para que pudesse, de alguma forma, me abençoar através de trazer o meu celular de volta. E ele trouxe o celular são e salvo. Aí eu pergunto pra nós, né? Qual é uma das principais formas de conhecer quem Deus é? É através das relações, cara. E a gente que vive aqui em São Paulo, eu não sei como é lá em Hortolândia, né? Mas aqui em São Paulo, o bicho pega. Então, a gente raramente tem essa oportunidade de conviver com gente, porque a gente tá tão envolvido com trabalho, com atividades e tal, que a gente pouco se relaciona com pessoas. E talvez uma das principais formas de encontrar e conhecer quem Deus é, seja através dos relacionamentos que Ele coloca na nossa vida. Acho que se a gente não for intencional, Rodrigão, em procurar dedicar tempo para as pessoas, cara, não importa se você tá em São Paulo, se você tá em Hortolândia, se você tá em Santo André, São Bernardo, se você tá em Piraúba, que é a cidade da que minha avó mora, que deve ter uns 20 mil habitantes, não importa, cara, você vai ter sempre uma desculpa para não dedicar tempo com as pessoas, entende? Então isso tem que ser intencional. Cara, uma das pessoas que eu mais conheço, assim, que mais dedica tempo para as pessoas é você. E você tá aqui em São Paulo e você tem tua empresa para tocar, tuas coisas, tua vida, tua esposa, tua filha, e você tá o tempo inteiro dedicando tempo para as pessoas. Por quê? Porque foi uma escolha tua, entende? Quando você toma essa decisão de dedicar tempo para as pessoas, você vai colocar isso como prioridade na tua vida. E você vai encontrar brecha na tua vida. Você vai programar a sua agenda para você conseguir atender essa demanda. Entende? Então não importa onde você tá, cara. Se você tá aqui, se você tá lá, se você colocar isso de forma intencional, você vai dedicar tempo. Tem uma história muito interessante. Eu não lembro o nome dele agora, depois eu posso pesquisar e passar para vocês. Ele era um pastor, eu não lembro de que igreja agora, nos Estados Unidos. E ele decidiu sair abandonar o ministério dele, assim, mudou para um outro bairro. E ali ele começou a dedicar a vida dele para as pessoas, entende? Hoje ele é fotógrafo, né? Quando alguém chega para conversar com ele, ele se apresenta como fotógrafo, ele fala isso, né? A gente está até conversando anteriormente, talvez seja um tema para um podcast, questão do líder espiritual e como que é visto hoje em dia. Mas ele mesmo fala que se ele se apresentasse como pastor de jovens, pastor do que quer que seja, já cria um bloqueio na hora. Aí ele se apresenta como fotógrafo, que é uma coisa que mais toma tempo dele hoje, mais dedica tempo hoje, enfim, na atividade. E aí, com as pessoas, nas relações com as pessoas, ele aprende sobre Deus e ele, ao mesmo tempo, ensina sobre Deus, né? É nas relações que a gente consegue, Deus se manifesta, né? Que a gente consegue desenvolver, entende? Uma coisa que eu tenho procurado trabalhar muito com a nossa comunidade ali na Cia da Vila, na Vila Madalena,
nos nossos momentos de estudo, eu procuro fazer diferente. Eu não procuro, assim, ser um momento onde você tem alguém lá na frente falando e todo mundo ouvindo. Entende? Porque eu acho que isso isso limita muito o aprendizado, o desenvolvimento do grupo em si. Né? O que a gente procura trabalhar ali é o quê? Cara, a gente tem o nosso tema do dia, né? Nossos encontros acontecem aos sábados pela manhã. A gente tem o tema do dia, os versos, a gente divide em grupos, a gente joga ali os versos para serem lidos, discutidos, e aí depois cada um traz a sua contribuição. Em grupo, esse crescimento ele é muito maior, entende? Porque o Espírito está trabalhando com várias pessoas ao mesmo tempo e não com uma pessoa só. Então eu vejo também nesse sentido da relação com as outras pessoas, quando você senta para abrir a palavra de Deus em grupo, esse crescimento ele é muito maior. Verdade. Entende? Não só na relação no dia a dia, na amizade, na relação comum, né? Na relação comum, mas também no estudo da palavra, quando você decide. Claro que é importante você ter seu estudo, ter um momento com Deus ali a sós, mas quando você está em grupo fazendo isso, o crescimento ele é muito maior, porque cada um traz uma perspectiva, o Espírito fala para cada um de uma forma diferente, e o crescimento que é gerado dessa forma ele é muito maior. Né? Isso aí. Você vê que faz sentido, que é o que a gente busca aqui, né? A gente busca sempre estar em mais pessoas para discutir, porque um traz, outro complementa. E acho que no fim, o que fica para você que está ouvindo a gente é: saia da sua zona de conforto, assuma riscos em nome de Jesus, porque em nome dele com certeza você vai multiplicar para as pessoas. Você vai ser bênção para quem está à sua volta. Compartilhe para multiplicar. Compartilhe para multiplicar. Essa é a mensagem do dia. Rô, obrigado, Danilo, Leandro, mais uma vez. Valeu. Esperamos vocês de novo, volte mais. Danilo, Leandro, veio a primeira vez, por favor, esteja com a gente mais vezes. Só esperando o convite. Vai ter vários, terão vários. E você, se sobrou alguma dúvida ou quer entrar em contato para falar qualquer coisa que seja, mande seu e-mail, podcastmetanoia@gmail.com. Deixa aquele convite de sempre. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Semana que vem tem muito mais. Metanoia, expanda a sua mente.